Ei, som, testando, som. Som, ei. Boa noite, amada igreja, paz. Vou convidar vocês para... Boa noite, amada igreja, paz. Vou convidar todos que estão aqui para se colocar de pé. Aqueles que estão lá fora, por favor, que possam adentrar ao templo para começarmos o culto de adoração ao nosso Deus. Em primeiro lugar, vamos começar a orar e pedir que o Senhor se faça presente neste lugar. Senhor Deus eterno Pai, obrigado a Deus por um domingo maravilhoso que tivemos já em Tua presença logo cedo, ó Deus. Obrigada, Senhor, por aquele culto que teve lá na Praça do 40, onde nós nos fizemos presentes, ó Deus, onde a Tua presença se fez presente, ó Pai. Obrigada, Jesus, por todas as pessoas que estão aqui e aquelas que ainda estão por chegar, ó Pai. Senhor, nos guarde e nos proteja, ó Deus. Mas o que nós queremos hoje, Pai, é somente a Tua presença, ó Deus. Nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos sentir o Teu mover, ó Pai. Senhor, se tiver que mudar alguma coisa de lugar, ó Deus, mude, Deus. Sinta-se à vontade em nosso meio, ó Espírito Santo de Deus, para poder agir, para poder trocar os nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, não ter mais medo, ó Pai. Não ter medo do novo, não ter medo de nada, porque o Senhor é Jeová Jirê, é o Jeová, Deus, que nos guarda, é o Senhor que nos protege, ó Pai. É o Senhor provedor da nossa vida, que nós não podemos ter medo, ó Deus, medo de faltar coisas na nossa despensa, medo de perder os nossos empregos, porque o Senhor provê todas as coisas em nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Jesus, por essa noite, Deus. Toma esse culto em Tuas mãos, ó Deus, desde o louvor, ó Pai, até a palavra, em nome de Jesus. Deus provedor, Jeová Jirê, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, Tu estás comigo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo. Eu creio em Ti.
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluias. O próximo hino que nós vamos entoar, ele é
baseado na história de Daniel e da fidelidade de Daniel. E em Daniel 6, que fala sobre a cova dos leões, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, diz, Daniel 6:4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa nele, porque Daniel era fiel e não se achava nele erro e nem culpa. Daniel foi fiel ao Senhor em todo tempo. Daniel orava em todo tempo. E que nós possamos ter a fidelidade de Daniel conosco, porque o Senhor se agrada da fidelidade. E lá para o céu só entrará quem é fiel aqui na terra ao Senhor. Não deixe nada que seja mundano ou tentações te tirarem a fidelidade do Senhor. Porque quando a gente sobe aqui no altar para ministrar, muitas vezes o Senhor nos coloca em provações durante a semana. E essa semana o Senhor testou minha fidelidade a semana inteira. E eu só consegui entender isso hoje de manhã. Que toda a dificuldade que eu passei, todos os problemas que eu passei durante a semana, era o Senhor me testando a minha fidelidade. Era o Senhor testando o quanto eu sou fiel a Ele em meio à dificuldade, em meio ao medo. Então, querido, nessa noite, seja fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Mantenham-se fiéis, porque o Senhor, Ele honra quem é fiel a Ele. Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Que me importa
meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo descanso noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem tempestade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou verei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluias, glória a Deus. Quem é fiel morará no céu. E daqui a algum tempo, Ele vem nos buscar, para que nós possamos morar junto com Ele, lá no céu. Cantar naquele lindo coral. Em nome de Jesus. És adorado entre nós, tão desejado é aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
aguardado, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Onde está a igreja que vai morar no céu, querida? Em nome de Jesus. A igreja que vai herdar as mansões celestiais. A igreja vitoriosa. A igreja cheia de vida, vida de Cristo em nós. Nós estamos aqui nessa noite e nós temos essa expectativa, nós temos essa esperança de morar no céu. Por enquanto nós estamos aqui ensaiando, né? Ensaiando como será lá no céu. Imagina, querido, imagina como será lá no céu. Se aqui na terra a gente já consegue sentir essa alegria, esse prazer, essa satisfação de adorar o Senhor. Quando nós estivermos lá com Ele na glória, querido, será muito melhor, muito maior, será inimaginável o que nós vamos viver lá no céu. Mas como foi falado aqui, como foi cantado aqui, né? Só vai herdar, né, quem for fiel ao Senhor, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Dê um abraço aí quem está do seu lado, eu sei que você já deu, né, mas abençoa a vida dele aí em nome de Jesus. Você sabia que você tem poder de abençoar, às vezes com uma palavra, um abraço que você dá em alguém, né, com uma palavra de bênção, você libera uma palavra profética, uma palavra de bênção para o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós tivemos uma programação maravilhosa ali na Praça do Quilômetro 40, onde nós celebramos ao Senhor pelo dia da Bíblia, né, pelo dia desse livro tão maravilhoso, tão especial, esse livro que é a nossa base de fé, nosso manual de fé, de prática. E foi maravilhoso estar ali com os irmãos. E nós vamos continuar aqui louvando o Senhor, exaltando ao Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Amém, querido? Deus está aqui nesse lugar. Nós vamos fazer o nosso momento de intercessão, onde nós estaremos aí orando, né? Eu quero nesse momento fazer uma oração em dupla. Você pode formar uma dupla de oração? Vou chamar aqui o pastor Josué, né, para fazer essa dupla aqui comigo. Nós dois vamos estar orando ao Senhor. Nós vamos estar sendo porta-voz, né, aqui diante de Deus, orando ao Senhor. Forma uma dupla de oração aí. Forma uma dupla de oração. Quando nós concordamos, queridos, a respeito de alguma coisa, eu creio que algo é ligado lá no céu. Eu creio que Deus, Ele se agrada da nossa oração. Por isso que nós falamos amém, né? Por isso que quando nós concordamos a respeito de alguma coisa, nós falamos amém. Então concorde aí, né, com a oração do teu irmão, né? Forme aí uma dupla, uma corrente de oração. Se ligue aí com ele. Amém, queridos? Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus, porque nesta noite nós podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Obrigado porque é real. Obrigado porque nós não adoramos a um Deus morto. Nós não adoramos a um Deus derrotado. Nós adoramos a um Deus que é poderoso. Poderoso para fazer, ó Deus, infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Um Deus que tem o poder sobre a morte. Um Deus que tem o poder, ó Deus, sobre a enfermidade. Um Deus que tem o poder, ó Pai, sobre todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que todo o poder emana do Senhor. Todo o poder, ó Deus, está concentrado nas Tuas mãos. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor, apesar de ser tão grande, tão poderoso, o Senhor, Deus, o Senhor olha para nós. O Senhor olha para o nosso coração. O Senhor olha para as nossas petições. O Senhor olha para as nossas súplicas. E eu creio, ó Deus, que toda súplica que for realizada aqui neste lugar, o Senhor já está ouvindo. Os teus ouvidos já estão inclinados. Então, ó Deus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Deus. Vai de encontro, Senhor, a cada coração, onde houver, ó Deus, um clamor sincero agora, onde houver, ó Deus, uma oração sincera agora, onde houver um pedido de socorro agora, que o Senhor, ó Deus, venha entrar com a provisão, pois Tu és o nosso Jeová Jirê, como nós cantamos aqui no primeiro hino. Ó Deus, então em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta, Senhor, a Tua presença no meio de nós. Todo coração que entrou aqui entristecido, todo
todo coração que entrou aqui despedaçado, ó Deus, todo sentimento, ó Deus, de amargura dos corações, ó Deus, eu coloco diante do Senhor agora. Transforma, Senhor, transforma esse sentimento ruim em alegria, transforma, Senhor, a preocupação, ó Deus, em regozijo diante da Tua presença. Nós queremos celebrar ao Senhor com o nosso coração limpo e aberto, em nome de Jesus. Continue conosco, ó Pai, oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ó Pai, mediante a Ti, Senhor, nós cremos no Aleluia. poder da oração, Senhor. Glória a Deus. Porque a oração é que te atrai, É Senhor. verdade, Senhor. A oração, Senhor, é que quebra o elo, Oh, Senhor. Deus Santo, Santo. O que impede, Senhor, é jogado por terra, Senhor, através da oração, Senhor. Amém, Senhor. A oração é um contato direto contigo, Senhor, aonde as portas se abrem, Senhor, aonde, Senhor, os sonhos são realizados através do Senhor. Glória a Deus. Que esta noite essa pessoa volte a sonhar, Amém, Senhor. Jesus. Que esta noite essa pessoa volte a ter a certeza que ela não está sozinha, que há um Deus no céu que está lutando por ela todos os dias, que não deixou ela de lado, Aleluia. que está aguardando o tempo certo para realizar na sua vida aquilo que o Senhor determinou. Amém. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, aviva a vida desta pessoa agora, aviva os teus projetos, aviva com a tua certeza, seja rocha inabalada na vida desta pessoa, porque nós cremos na oração, Senhor. Nós cremos que somos edificados quando falamos contigo, quando abrimos os nossos corações e falamos aquilo que está diante de nós, Senhor. Ó Deus, talvez essa pessoa não tenha contado para ninguém o que ela está sentindo agora. Só o Senhor sabe como está o seu coração. Só o Senhor sabe como é o momento que ela está vivendo. Essa tristeza, talvez essa dor que está oprimindo, venha a ser arrancada esta noite. Amém, Deus. E entra com o teu refrigério. Amém, Senhor. Entra com a tua mão forte. Em nome de Jesus. Entra com a tua mansidão. Em nome de Entra com a Jesus. tua paz e a abençoa no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido. Pode se assentar aí no seu lugar. Josué capítulo 1. Foi o texto que eu li hoje lá pela manhã. Eu li apenas o versículo 8. Mas eu quero ler agora alguns versículos aqui. Do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o Rio Grande Rio, o Eufrate, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, o Mediterrâneo, no oeste. Versículo 5, presta atenção, querido. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem de dia, ou melhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Versículo 8. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Sê forte, corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra, pela palavra lida. Josué é um grande servo de Deus. Ele recebeu um conselho direto do Senhor. Quando no versículo 8 nós lemos, né? Não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Hoje, como eu falei, nós estamos comemorando o dia da Bíblia, né? Esse livro sagrado, esse livro tão poderoso que traz para nós tantos ensinamentos, tantos mandamentos. Costumo dizer que a Bíblia Sagrada, ela é completa, querido. A Bíblia Sagrada, ela tem tudo que nós precisamos. Tudo, querido. Se nós quisermos ser um bom pai,
a Bíblia Sagrada nos ensina. Se nós quisermos ser bons filhos, a Bíblia ensina. Bons maridos, boas esposas, a Bíblia ensina. Bons servos de Deus, a Bíblia ensina. Bom pastor, a Bíblia ensina. Então ame essa palavra, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui duas pessoas, tá? Uma para orar, uma oração de gratidão aqui pela palavra de Deus, e o irmão Edson para nos ajudar com o hino do cantor cristão. Consegue, irmão Edson? Eu vou escolher aqui um hino bem legal, tá? Nós até cantamos hoje lá pela manhã, o pessoal aqui já está afiado aí. Hino de número 15 do cantor cristão, tá? Pode vir para cá. Nós vamos estar orando aqui nesse momento, né? Agradecendo ao Senhor pela Bíblia Sagrada, amém, querido? Quantos tem uma Bíblia aí? Levanta essa Bíblia assim, em nome de Jesus. Levanta essa Bíblia assim, ó. Você sabia que antigamente nós éramos chamados de Bíblia? As pessoas nos chamavam de Bíblia. A gente andava na rua, né? E as pessoas falavam assim, lá vai o Bíblia. Sabia disso, Jaime? Sabe por quê? Porque todo mundo carregava uma Bíblia Sagrada. E eu quero incentivar você, querido. Eu sei que alguns falam assim, não, mas eu já tenho a Bíblia Sagrada no meu celular. Eu te encorajo a carregar a Bíblia Sagrada também nas suas mãos. Amém, querido? Não deixe de carregar a Bíblia Sagrada não, tá? Não deixe de carregar não. Leandro, vem aqui orar, querido, ao Senhor. Venha fazer uma oração de gratidão. 15, hino 15. 15, isso. Leandro vai estar orando. Pega o microfone para ele, por favor. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor por essa Bíblia Sagrada, pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vai chegar um microfone para você. Leandro vai estar orando e depois nós vamos louvar ao Senhor. Cadê o... Som. Número 7, tá? Número 8 é que toma. Boa noite, graça e paz. Convido você a ficar de pé para estar orando junto comigo. Levantar mais uma vez. Som. Fechar os seus olhos. Será que tá sem pilha? Antes de estar fazendo essa oração, né? A Bíblia nos declara: se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então agora é o momento de você entregar ao Senhor os seus pedidos. Eu sei que às vezes você já orou, já pediu ao Senhor, mas é mais um momento de você pedir ao Senhor para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Ora agora pelo irmão que você queria que estivesse aqui hoje e não está. Ora agora por um parente seu que talvez possa estar enfermo. Sabe, Senhor meu Deus, poderoso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Deus, eu venho aqui exaltar, glorificar o Teu nome, de um Deus que é santo, que é puro, que é verdadeiro e que é fiel. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a casa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, de cada familiar, e onde tiver uma pessoa enferma, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a cura, porque eu creio que o Senhor é um Deus de cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Vai de encontro a cada coração, Senhor, nesta noite, de quem está aqui, e vem trazer algo novo, como nós cantamos. Traz algo novo, Senhor, na vida, Senhor, da Tua igreja. Renova a força da Tua igreja nesta noite. Deus, eu convido o Senhor a rasgar os céus, meu Deus, e descer com bênçãos sem medidas sobre a Tua igreja. Meu Deus, vai de encontro a cada um nesta noite, faça algo sobrenatural, porque sabemos, ó Pai, que na casa do Senhor jorra rio de águas vivas. Meu Deus, e esse rio de águas vivas, ele mata a sede da Tua igreja. Meu Deus, onde tiver uma pessoa sedenta nesta noite, venha transformar a vida dele com algo sobrenatural que vem do céu. Nesta noite, Deus, eu venho declarar que o Senhor é o Deus desta igreja, que o Senhor é o Deus desta casa. Deus, vem, Senhor, com provisão, meu Deus, sobre a nossa igreja. Vem com a provisão do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem no derramado, Senhor, sobre nós. Nesta noite eu venho orar também, Deus, pelo bairro Lagoinha. Meu Deus, eu venho orar por cada família deste bairro.
bairro. Pedir, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor abençoa cada lar, abençoa cada família. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, prospera, Senhor, este bairro com as bênçãos do Senhor. Prospera essa igreja com as bênçãos do Senhor. Derrama algo sobrenatural nessa noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Porque nessa noite vamos declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida. Sabe, bate no seu coração e fala assim: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Sabe, fala, o Senhor é o Deus da minha vida, pois Ele é o Deus que sara, pois Ele é o Deus que cura. Você que hoje buscou cura neste lugar, tem cura para você. Você hoje que precisa de uma libertação, tem libertação para você. Você é uma pessoa que precisa de salvação, tem salvação para você. Ei, eu venho te dizer que você vem no lugar certo. Eu louvo e agradeço ao Senhor pela oportunidade. Amém, igreja? Número 15 do cantor cristão. Exultação, o título do louvor. Amém, irmãos? Todos aqueles que puderem, é um hino muito conhecido. Se não tiver cantor cristão, puxe no aplicativo, está lá, expresso lá. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, Rei da Glória. Amém, irmãos? A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todo deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todo deu. O graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus te convida, vem dança no céu, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos dos filhos de Deus. A quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todo louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todo deu. Aleluias! Glorificado, exaltado, engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos agora fazer um momento de dízimos e ofertas. Convido os irmãos a se colocarem de pé para adorarmos a Deus.
para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom, irmãos, em todo tempo. Deus é bom na nossa vida, né? Deus não nos deixa faltar nada. Que o Senhor abençoe, faça multiplicar na sua vida, nas suas finanças, na vida da igreja, que não nos falte nada, né? Se Deus é bom, a palavra de Deus fala que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós podemos confiar a nossa vida nele, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Quero falar sobre um grande avivamento que aconteceu na história do povo de Israel. Através de um rei, jovem rei, chamado Josias. Segundo Crônicas, capítulo 34. Eu quero falar sobre avivamento. Eu gosto de falar sobre avivamento, né? Eu creio que nós precisamos disso. Avivamento. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos ser avivados por Deus. Avivamento é receber vida. E nós precisamos de vida, porque o nosso Deus é um Deus vivo, né, irmãos? Amém, queridos? Segundo Crônicas 34, eu vou estar lendo até o versículo 21. Então você me acompanha aí, por favor. Eu vou ler aqui na minha Bíblia.
Todos acharam, queridos? Amém? Aquilo, né, que alguns pregadores gostam, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Todo mundo já ouviu isso, né? Ou misericórdia. Aliás, ano que vem, nossa EBD, teremos novidades, né? A nossa EBD, já estamos aí preparando a nossa nova EBD, uma EBD multiplicadora para a honra e glória do nosso Deus. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Meu Deus, 8 anos de idade, que responsabilidade, né? O rei começou a reinar com 8 anos de idade, reinou 31 anos. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Iavé, o Senhor. Grave isso, querido. Josias agiu de modo justo e sincero. Em outras versões, Josias fez o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Em outras versões está escrito, e andou nos caminhos do rei Davi. Versículo 3, no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele tinha 16 anos, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém. Então me ajuda aí, querido. Se ele começou a reinar com 8 anos, com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. Me ajuda a fazer a conta. No 12º ano, ou seja, com 20 anos de idade, ele deu início a uma reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Balaíns. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para a queima de incenso à deusa Azerá, que ficavam acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, e aspergiu-os sobre as sepulturas dos que lhes tinham oferecido sacrifícios. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre seus altares e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão, até Naftali, e em todas as ruínas ao redor delas. Passou derrubando e destruindo os altares, os postes sagrados. Esmagou todos os altares de Israel, esmagou todos os altares de incensos espalhados por Israel. E ao final dessa jornada, retornou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, 18º, 18 mais 8, 26 anos ele tinha, com o objetivo de purificar a nação e a casa de Iavé, ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maséias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Partiram para se encontrarem com Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram toda a prata que havia sido trazida à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de toda a população de Judá e de Benjamim, dos moradores de Jerusalém. Eles confiaram todo o dinheiro arrecadado aos oficiais, superintendentes do templo do Senhor. Estes o distribuíram entre os que realizavam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, a fim de que o templo fosse completamente restaurado. Abre aspas aí, querido. No versículo 10 aqui, eu pregaria 1 hora sobre dízimos e ofertas. Eles confiaram todo o dinheiro arrecadado. Eles arrecadaram o dinheiro e confiaram. Eu poderia falar sobre dízimos e ofertas aqui. Fecha aspas, porque não é esse o assunto de hoje. Versículo 11. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira preparada para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram os levitas, descendentes de Merari, Jaade e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Mesulão, dedicados ao adiantamento e conclusão da obra. E todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música. Olha os levitas aí, ó.
estavam encarregados dos operários e tinham a responsabilidade de supervisionar todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, escrivães, oficiais e porteiros. Ministério de Louvor, vocês lembram quando eu falo para vocês que para vocês serem levitas, vocês têm que fazer tudo isso? Abre outra aspas aí, né? Porque as pessoas falam, os músicos são levitas. Não, os músicos aqui serem levitas, vocês têm que ficar responsáveis por toda a obra de que fizer aqui. Quem quer ser levita aí? Limpar aqui o salão, quem quer ser levita aí? Né? Levita não eram só os músicos, não eram só os que cantavam. Vamos continuar lendo, querido, versículo 14. Enquanto distribuíram o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Yahvé, o Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, a Torá, a lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, a lei da casa de Yahvé, o Senhor, e entregou o livro nas mãos de Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: eis que teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, o livro da lei. E Safã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, a lei, o rei rasgou as suas vestes. Presta atenção nisso, querido. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias: Aicã, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã e ao auxiliar real Asaías: e depois, imediatamente, consultai a Yahvé, o Senhor, por mim e pelos que restam em Jerusalém e em Judá, sobre as palavras desse livro que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra de Yahvé, o Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque ela é rica. Senhor, quantos ensinamentos, quantos aprendizados apenas nesse texto aqui que nós lemos, nós já poderíamos deixar aqui, Senhor. Deus, continue falando conosco, fale ao nosso coração, que possamos sair daqui avivados pelo poder do teu Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou pedir para alguém trazer água para mim, né? Porque geralmente o pessoal bota água aqui, eu quase não bebo, mas hoje eu necessito mesmo, né? Depois de 4 dias, né? Adorando ao Senhor, trabalhando, 3 dias lá no Clube Seropédica, muitas atividades, hoje pela manhã ali, a voz já está indo embora, então vou tentar falar um pouquinho mais calmo, mais tranquilo aqui, tá, irmãos? Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, é um texto onde nós podemos ver a riqueza, né, da mensagem de Deus. Como eu falei, eu poderia aqui pegar pequenas partes, né, pequenas perícopes aqui desse texto e falar sobre vários assuntos, mas eu quero hoje falar sobre avivamento. Eu quero falar sobre o poder que um homem de Deus, um homem que está centrado em Deus, o poder que um homem que obedece ao Senhor tem, querido. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor e à sua palavra, nós temos o poder de promover um grande avivamento na nossa sociedade. Nós temos o poder de promover um grande avivamento na nossa família, na nossa casa. Nós temos o poder de incentivar e trazer um grande avivamento para a igreja, porque eu creio, meus amados, que nós somos brasas vivas nas mãos do Senhor, e brasa, querido, acesa com uma brasa apagada, o que acontece com ela? O que acontece com a brasa apagada? Ela se acende também, não é verdade? Ao passo que se você tirar uma brasa acesa do meio do braseiro, o que acontece com ela? Ela se esfria, ela se apaga. Então eu creio, meus amados, que nós temos o poder de promover avivamento onde quer que nós andarmos, onde quer que nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós temos o poder, e mais, além do poder, nós temos a responsabilidade de trazer um grande avivamento onde quer que Deus nos colocar. Ei, querido, Deus te colocou você lá na tua escola para você causar ali, promover um avivamento. Deus colocou você lá naquele trabalho para você promover lá um grande avivamento. Deus colocou você em vários locais para você promover um grande avivamento. Nós vemos aqui a história de um rei
Um rei novo que começou a reinar com 8 anos de idade, que com 16 anos começou a buscar o Senhor, que com 20 anos derrubou os altares de Baal, que com 24 anos, ele começou a promover uma reforma religiosa em Israel. Meus amados, quando eu olho para o rei Josias, eu percebo que o contexto histórico é muito parecido com o contexto que nós vivemos atualmente, com o contexto atual. Por exemplo, nós vemos aqui do versículo 3 ao versículo 7, que o povo de Israel se encontrava afundado na idolatria. Era um povo rebelde, era o povo de Deus, era o povo amado do Senhor, mas era um povo, meu amado, que estava vivendo afundado na idolatria. Pense você, o povo amado de Deus tinha entregado tanto a idolatria, que não mais se lembrava de Jeová, não mais se lembrava do Senhor, chegando até mesmo, olha só meus amados, que abominação, eles chegaram a usar o templo do Senhor, o templo de Jerusalém, para o culto a deuses pagãos. Imagina você, meu amado, o templo de Jerusalém sendo usado para sacrifício a deuses pagãos. Meus amados, quantas pessoas estão deixando de lado? Eu quero contextualizar, eu quero pegar aqui alguns exemplos desse texto que eu li, eu quero contextualizar com os nossos dias atuais, com a nossa própria vida. Quantas pessoas estão deixando de lado, meus amados, a devoção a Deus, a fidelidade, a lealdade a Deus, estão abraçando os deuses do presente século. Porque muitas das vezes não é necessário nós buscarmos deuses mesmo, não é propriamente ditos, outros deuses que existem aí, nós sabemos, em outras religiões, mas quando nós colocamos alguma coisa na frente de Deus, quando nós colocamos alguma pessoa, algum ser humano, quando nós colocamos alguma atividade que nós fazemos, quando nós colocamos algo na frente de Deus, nós já estamos abraçando outros deuses, porque aquilo que nós amamos tanto, nós colocamos no lugar de Deus, aquilo se torna em um Deus para a gente. O templo, aqui nós lemos no versículo 8, no versículo 10, que o templo estava numa situação precária. Eles deixaram ali de cuidar do templo do Senhor, porque foi banalizado, o templo se transformou em qualquer coisa, né? O templo estava numa forma precária. Imagina como estava o lugar mais sagrado para o judeu, né, com o entra e sai de pessoas idólatras, a profanação do templo, pessoas sacrificando seus deuses, todo tipo de animal. Precisava, naquela época, meu querido, haver uma limpeza física naquele lugar, mas também precisava haver uma limpeza espiritual. Ah, meus amados, quantas pessoas estão profanando o templo de Deus? Quantas pessoas estão profanando o templo? E quando eu falo de profanar o templo, querido, eu não estou falando tão somente nesse espaço físico aqui não, porque se você for muito conservador, né, se você for muito fundamentalista, e eu respeito isso, né, a gente vai falar o seguinte: não, aqui dentro desse lugar, a gente tem que honrar esse lugar, né, eu acredito que a gente tem sim que respeitar esse lugar, mas na verdade, quando eu falo que nós estamos profanando o templo, eu penso que o templo do Senhor hoje, a palavra de Deus fala que Ele não habita mais em templo feito por mãos de homens. Ah, meu querido, deixa eu falar uma coisa que pode chocar você: Deus não habita aqui dentro desse templo, tá? Deus não habita aqui dentro desse templo. Se nós fecharmos aqui, se nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, sairmos aqui desse lugar e vender aqui para um supermercado, Deus não vai mais habitar aqui nesse templo, porque Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita agora em templo de carne e osso. Deus habita no nosso coração. Nós somos moradas de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Nós amamos esse lugar, nós cuidamos desse lugar, nós respeitamos esse altar, mas Deus habita em nós, Deus habita em você. E quantas pessoas estão fazendo com o templo do Espírito Santo, meus amados, as mesmas coisas que aqueles homens ali idólatras estavam fazendo no templo de Jerusalém, estão profanando o templo. Quando você não toma conta do seu corpo, quando você usa o seu corpo para desonrar a Deus, você está profanando o templo do Espírito Santo. Quando você não cuida da sua saúde, você está profanando o templo do Espírito Santo. Quando você usa a pornografia, quando você usa o seu corpo para a imoralidade sexual, você está profanando o templo do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então você percebe que o contexto é muito parecido. Olha o que acontecia ali
nós lemos que o culto a Yahvé, o culto ao Senhor, estava desativado, eles não estavam mais fazendo os cultos ao Senhor, o povo não trazia mais as ofertas para a casa de Deus, os sacerdotes não cumpriam mais os seus ofícios, eles abandonaram o ministério para cuidar das suas próprias necessidades materiais. A religião judaica daquela época estava sendo posta em descrédito. Eles haviam perdido o senso de culto. Os pastores, os líderes ali naquela época, sacerdotes, eu já estou contextualizando, estavam dirigindo ali aquele local, né? Era a casa de Deus, que eles falavam que era a casa de Deus, mas o próprio Deus estava sendo desonrado naquele lugar. Quando eu olho para a nossa realidade hoje, querido, quantas vezes as pessoas perderam o senso de culto, não tem mais o prazer de estar no culto, prefere estar em muitos outros lugares. Ei, nesse exato momento agora, tem muito crente que está em outros lugares e não na casa de Deus, e não é errado você ir a alguns lugares de vez em quando, não é errado você de vez ou outra faltar um culto e levar sua família para um shopping ou para passear para algum lugar. Eu mesmo incentivo ao ministério de louvor, os diáconos, eu incentivo as pessoas a fazer isso de vez em quando. O grande problema, querida, é que as pessoas perderam o senso, o amor ao culto, preferem ficar em casa, preferem ir para tantos outros lugares, ou muitas vezes as pessoas vêm para o culto, mas não entendem o que está acontecendo, não entendem que nós estamos aqui para reverenciar, adorar, exaltar o nome do Senhor. Muitas das vezes nós perdemos o senso de culto, querido, pastores e líderes dirigindo a igreja de Deus sem a presença do próprio Deus. Quantos falsos profetas pregando fábulas, pregando coisas erradas, um falso evangelho. Com a religião cristã está se enfraquecendo. Meu querido, nós vivemos um cristianismo, muitas das vezes as pessoas vivem um cristianismo sem Cristo, o evangelho sem cruz. E olha, meu querido, nós precisamos retornar ao senso de culto. Precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui neste lugar. Mas tem uma coisa, meu amado, que eu fiquei desesperado quando eu li aqui nesse texto. Eu li aqui com os irmãos que a palavra de Deus, sabe onde que estava a palavra de Deus? Perdida. Foi isso que nós lemos, não foi? Ela estava perdida dentro do templo. Nós lemos isso no capítulo 14, no versículo 14 e no versículo 15. Quando Josias ordena fazer uma limpa ali, né, uma faxina no templo, porque estava tudo bagunçado. Sabe o que eles encontram? Eles encontram, aqui fala que é a palavra do Senhor, mas para ser mais fiel, não ao texto, o texto não fala, né? Mas a história, as pessoas dizem que o que foi encontrado ali foi um pedaço, foi uma parte do livro de Deuteronômio, o livro da lei, um pedaço do livro da lei, não foi toda a lei, um pedaço, um manuscrito do livro da lei, de Deuteronômio, que estava perdida ali dentro do templo, ou seja, a palavra de Deus havia sido deixada de lado. E aí eu penso, meus amados, que por esse motivo, o povo estava em tamanha frieza e ignorância espiritual, porque onde não há a palavra de Deus, onde a palavra de Deus está perdida, não há, meu querido, senso de culto, não há lealdade, não há fidelidade, não há presença de Deus, porque nós entendemos, meu amado, que a palavra de Deus, ela precisa estar constantemente sendo pregada nos púlpitos, sendo compartilhada nas células, sendo compartilhada na EBD, nos nossos cultos. A palavra de Deus, ela continua sendo o centro da nossa religião, ou da nossa crença, da nossa fé. Quando a palavra de Deus, ela está perdida, meu amado, não existe igreja que sobreviva, pelo menos como igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Ela estava perdida dentro do próprio lugar de culto, onde o sacerdote deveria entrar 2 vezes ao dia para realizar o seu ofício, o seu trabalho, na presença de Jeová. Meus amados, quando eu olho para isso aqui, eu percebo que o quadro era muito triste, porque a palavra de Deus estava perdida ali naquele lugar. Eu pergunto para você, meu querido, quantas vezes nós, cristãos, servos de Deus, andamos sem autoridade espiritual? Sabe por quê? Porque nós não lemos a palavra. Sabe por que muitas das vezes nós somos fracos espiritualmente? Porque nós não nos alimentamos da palavra. Tem crente que está morrendo de inanição espiritual. Sabe por quê? Inanição é falta de nutriente, ao contrário de nutrição. É inanição, quando você deixa de comer, quando você deixa de se alimentar, ou quando você se alimenta de forma desregrada, meu querido, o seu corpo sente, falta ferro, falta vitamina não sei o que, falta muitas coisas, né, no nosso organismo.
Assim é, meu querido, com o nosso espiritual. Quando a palavra de Deus está perdida, quando a gente não se alimenta da palavra, quando a gente deixa a palavra de lado, meu querido, nós morremos espiritualmente, inanição, falta de nutriente, falta de alimento espiritual. É por isso que muita gente, meu querido, está enfraquecendo espiritualmente, porque falta alimento sólido, que é a palavra de Deus. Aí, mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção ainda, querido. Sabe o que é? É que o próprio rei Josias, ele não conhecia a escritura divina. Isso me chamou a atenção. O próprio rei não conhecia a escritura divina. Eu pergunto para você, como poderia cumprir? Como que você vai cumprir algo? Como que você vai ensinar algo se você não conhece? Sabe o que eu fiquei pensando quando eu estudei esse texto? Nós temos aqui motivado, incentivado cada um de vocês a pregar a palavra, a pregar o evangelho, né? Mas como que nós vamos pregar? Como que você vai pregar se você não conhece? Como que você vai falar do plano de salvação se você não sabe o que é o plano de salvação? Como que você vai falar para a pessoa entregar a vida dela para Jesus se você mesmo está afastado de Deus? Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras. Sabe por que nós erramos, meu querido? Muitas das vezes, porque nós não conhecemos a Escritura. E muitas das vezes nós até conhecemos a letra, mas nós não cumprimos. 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo 19 ao 21, nós lemos aqui que Josias, ele se assustou quando ele conhece a palavra, quando ele tem conhecimento da palavra. Sabe por quê? Porque Josias, ele temeu o juízo divino. Ele previu que o castigo estava às portas. Quando ele lê a palavra, quando ele lê a profecia da palavra de Deus, da lei, ele fica desesperado, ele se assusta, ele teme ao Senhor. Por quê? Porque ele tomou conhecimento de que o juízo estava próximo. Meu amado, eu não sei quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve falar da volta de Jesus, nós cantamos aqui: a igreja será arrebatada, num piscar de olho acontecerá, nós seremos arrebatados, nós vamos para os céus, glória a Deus, aleluia. Meu querido, que para nós é uma alegria, para aquele que está perdido, meu amado, é algo assustador. Para nós que vamos herdar as mansões celestiais, é algo maravilhoso, mas para aquele que morre sem Cristo, meus amados, é triste demais. E aí eu pergunto para você, Josias, ele se assustou quando ele viu que seu povo estava errante diante do Senhor, e que o juízo estava chegando. Quando você olha para esse juízo de Deus que está chegando, a volta de Cristo, o julgamento, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, se eu não me engano, depois se alguém pode me corrigir, tá? Diz o seguinte, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso, o juízo. Haverá um juízo, querido. Será que você está incomodado com as pessoas que estão indo para o inferno? Eu fiquei incomodado quando eu li esse texto. E eu quero pensar com você, meu querido, que o quadro era desesperador. O povo estava completamente afastado de Deus. Estava uma bagunça total. Estava uma bagunça, querido. Assim como eu vejo que os dias atuais estão uma bagunça. As pessoas estão deturpando tudo. Estão deturpando tudo. Tudo. Eu poderia citar muitos exemplos aqui. Casamento que estão sendo destruídos aí. Outras formas de relacionamento que estão acontecendo. Igrejas, né, locais que se chamam igreja, que não pregam o evangelho verdadeiro. Está tudo errado. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que diante desse quadro desesperador, Deus não fica indiferente. Deus não fica indiferente. Ainda que a situação seja deplorável, Deus sempre preserva um remanescente para mudar a história. Deus sempre usa pessoas para derramar seu Espírito Santo e mudar a história. E quando isso acontece, meu amado, quando Deus usa pessoas, servos de Deus, como Ele usou Josias, quando Ele derrama o seu Espírito Santo, Ele começa a mudar a história através de nós. E eu quero perguntar para você, querido, quantos querem fazer parte desse remanescente, que vai promover um grande avivamento, uma mudança nos dias atuais? Quantos querem ser usados por Deus? Nós estamos aqui para isso, querido. Nós estamos aqui para sermos usados por Deus. Nós somos promotores de avivamento.
Nós somos promotores, onde nós chegarmos, meu querido, nós temos que mudar a situação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi colocada nesse mundo para isso. Eu canso de falar, eu estou careca de falar isso. Deus não nos chamou para nós ficarmos realizando apenas culto aqui dentro das quatro paredes. Deus nos chamou para as nações. Meu amado, Deus me deu uma palavra profética, sabe de quê? Para a honra e glória dEle, que eu não posso apenas me contentar em ser o pastor da IBCL, não, eu preciso ser o pastor do nosso bairro, as pessoas precisam ser pastoreadas, nós precisamos ser a igreja desse bairro, nós precisamos ser a igreja que tem uma palavra forte, uma pregação forte, que tem o poder do Espírito Santo de Deus, que é fiel à sua palavra, que cumpre o que está escrito aqui nessa palavra, não apenas uma porção dessa palavra. Sabe qual é o problema da igreja, meus amados? Não é uma crítica só à IBCL, não, igreja de forma geral. É que nós nos gabamos de sermos o povo da palavra, o povo que carrega a Bíblia, mas a gente só observa parte da Bíblia. Olha, a gente poderia falar aqui sobre os ministérios que a palavra de Deus fala para nós. O tripé da igreja, tripé não, né? A base de uma igreja, que é evangelismo, missões, oração, discipulado. Me ajuda aí, são 5, né? Sabe qual é o problema, meus amados? É que às vezes a gente foca só numa coisa e esquece a outra. A gente só observa parte da Bíblia Sagrada, e Deus quer que a gente observe tudo, Deus quer que a gente tome cuidado com tudo, Deus quer que a gente se preocupe, que a gente cumpra toda. Olha o que diz a palavra de Deus: não aparte da tua boca o livro dessa lei, tome cuidado em cumprir tudo, tudo, meu amado, tudo é tudo, tudo que nela está escrito. E quando nós cumprimos tudo que está escrito na palavra de Deus, nós somos promotores de avivamento. Deus usou Josias para mudar aquele quadro desesperador. Deus usou Josias, um jovem, que começou a reinar com 8 anos de idade. Com 16 anos ele começa a usar Josias. Deixa eu falar para você que é jovem, querido, não tem idade para ser usado por Deus. Não tem idade para ser usado por Deus. As crianças, elas podem ser usadas por Deus. Os nossos adolescentes, eles podem ser usados por Deus. A nossa juventude, ela pode ser usada por Deus. Os nossos idosos, eles podem ser usados por Deus. Sabe por quê? Porque Deus usa homens, seres humanos, homens e mulheres. Em tempos de crise e dificuldades, Deus sempre tem homens para usar. A forma que Deus escolheu para promover o avivamento é através de homens e mulheres que se levantam para serem usados por Deus. Homens, né, no sentido de humanidade, são um método de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, não existe método que funcione se não tiver homens e mulheres dispostas a fazer a obra de Deus. Eu já deixei claro que eu amo a visão celular, eu amo os pequenos grupos, eu quero ano que vem bombar com os pequenos grupos, porque eu entendo que é a maior forma de penetração na sociedade. Porque muitas pessoas não vêm aqui na igreja, mas estão lá e vão lá na sua casa. Eu amo, para mim é o melhor método evangelístico que existe. Mas Deus, Ele não, como é que eu posso dizer? Não é um método que vai fazer a diferença. O método, ele é uma ferramenta. A célula, falando propriamente aqui, aquilo que arde no meu coração, é um instrumento. É uma ferramenta, melhor dizendo, nas mãos de Deus. Mas se não tiver gente, se não tiver pessoas, se não tiver homens e mulheres, não vai acontecer, não vai dar certo, meu amado. Sabe por quê? Porque homens são os métodos de Deus. Homem é o principal método de Deus. Alguém já disse que o homem procura métodos melhores, Deus procura homens melhores. Quem disse isso foi um camarada chamado M. Bond. John Haggai, ele diz o seguinte: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus usa homens, meus amados. A igreja procura métodos mais aperfeiçoados, Deus procura homens mais aperfeiçoados. Quem diz isso é William Douglas. Nenhum método funciona se nós não nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Todo método falha se não tiver homens e mulheres comprometidas com Deus. Mas existe uma pergunta que nós precisamos fazer quando nós analisamos essa história aqui.
Por que Josias? Por que um homem tão jovem? Eu descubro, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 33, que Josias era de uma família ímpia. Ele não conhecia a lei de Deus. E mesmo assim ele foi o homem de Deus para aquele momento. A pergunta que eu faço para você é por quê? Porque Josias ele tomou algumas atitudes. E nessas atitudes de Josias eu identifico o perfil que Deus usa para promover o avivamento. Eu quero agora observar aqui essas atitudes de Josias. Por que Deus usou Josias? Em primeiro lugar, Deus escolheu Josias, meu querido, porque em meio ao pecado e à idolatria, Josias não se contaminou com aquela sujeira toda. Ele propôs no seu coração buscar o Senhor. Josias, ele olhou para toda aquela sujeira, toda aquela deturpação. Ele escolhe não se contaminar. É isso que Deus quer, meu amado. Deus quer que nós estejamos nesse mundo. Deus quer que nós pisemos a lama desse mundo. Deus quer que a gente pise onde o pecador pisa. Mas Ele deseja que nós não nos contaminemos com esse mundo. É a arte de andar no meio da lama sem se sujar. É a arte de andar no meio do lamaçal sem se sujar. Passou aquela época onde nós éramos ensinados, olha, se você tem um amiguinho lá na sua escola que faz coisa errada, ó, não chega nem perto dele. Não, meu amado, você vai estar perto dele, mas você não vai fazer as mesmas coisas que ele faz, você não vai se contaminar, pelo contrário, você vai contagiá-lo com o poder da glória do Senhor que está na tua vida. É a arte de andar no lamaçal do pecado sem sujar as nossas vestes. Josias fez isso. O cristão, meu amado, não pode ser produto do meio. Não importa a geração pecadora em que vivemos, nós temos o dever de nos mantermos santos sem tomar a forma do mundo. Ei, Romanos capítulo 12, meus amados, não é isso que fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomais forma desse século, desse mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está entendendo isso, querido? Josias veio quebrar, preste atenção, Josias veio quebrar uma sequência de reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu passei bem pouco tempo agora lendo, né, esse texto das devocionais que eu faço. Eu estou lendo a Bíblia toda, eu quero ler a Bíblia toda em um ano. Eu leio 4 capítulos por dia, eu estou meio atrasado porque eu falei isso aqui na quarta-feira, né, em meio a esse vendaval que eu passei no último mês, eu acabei esmorecendo um pouquinho, mas eu estou voltando. E eu li aqui, meus amados, eu fiquei assustado, sabe por quê? Porque a gente lê, muitos reis, né, no período da monarquia de Israel, muitos reis se levantavam, e sabe qual é a maioria dos relatos? Era o seguinte: o rei fulano de tal se levantou, ele começou a reinar com tantos anos de idade, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os reis que antecederam Josias, todos eles, a maioria deles, o relato é, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando Josias ele é levantado rei, Josias ele quebra essa sequência de reis idólatras, pecadores, desleais, infiéis ao Senhor. E o relato que nós lemos aqui é o seguinte: e Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, e ele andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, o seu antecessor. Meu querido, não importa qual a história da sua família, deixa eu falar algo para você. Não importa qual seja a realidade da sua família, não importa se os seus antepassados, eles pecaram, não importa se os teus antepassados, eles não conheciam o Senhor, mas você tem a oportunidade de mudar a história da sua família a partir de você, porque foi assim na minha vida, meu amado. Eu creio que eu vim para mudar a história da minha família, tanto da minha família, né, nuclear, minha família, né, minha primeira família, como a história da minha descendência. Eu creio que o meu filho, ele foi criado nos caminhos do Senhor, conhecendo ao Senhor, ele vai tomar a decisão dele, ele quer se batizar, diz ele que já aceitou Jesus, glória a Deus por isso. Né, no próximo batismo ele vai para se batizar, ele já fez a escolha dele, e eu oro para que ele trilhe esse caminho. Sabe por quê? Porque através da minha vida, eu tive a oportunidade de mudar a história da vida do meu filho e da minha geração.
que virá posteriormente. Não importa, meu querido, a história da sua família, Deus vai começar a escrever uma nova história a partir de você, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, meu amado? Com Josias, Deus o usou. E o texto diz que ele andou nos caminhos do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi considerado o rei ideal de Israel. Mesmo tendo cometido alguns pecados, porque nós não somos santos, nós não somos perfeitos, né? Nós somos santos, porque nós somos separados. Nós não somos perfeitos. Davi, ele cometeu muitos pecados, ele matou, ele adulterou, ele foi desobediente ao Senhor, ele fez um censo do povo, a revelia de Deus, mas uma coisa que Davi nunca fez foi praticar a idolatria. Ele nunca se apartou da lei de Deus, que dizia, né, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, versículo 5, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Davi, ele andou nos caminhos, ou melhor, Josias andou nos caminhos de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, por isso ele não pecou contra o Senhor. Deus usou Josias, porque ainda moço, Josias se preocupava com o Senhor, e determinou buscá-lo de todo o coração, meu amado. Por causa disso, ele purificou o seu país. Você tem noção do que foi isso, querido? Você tem noção o que Josias fez? Ele purificou o seu país. Ele purificou ali, meus amados, dos pecados, dos desmandos em que o povo de Israel havia mergulhado. Josias se propôs para ser um instrumento de Deus para restaurar Israel e o culto de Israel. Meus amados, para sermos usados na obra do Senhor, Deus procura homens disponíveis, corajosos, determinados, sensíveis às necessidades do reino, como foi esse jovem rei Josias. Eu creio, meus amados, que para um mundo em crise é necessário uma igreja corajosa. Eu creio que nesse mundo deturpado é necessário uma igreja comprometida. A resposta para essa bagunça que está no mundo é uma igreja cheia do poder de Deus. Homens e mulheres comprometidos com a mudança e com a transformação. Para promover o avivamento, Deus usa homens que ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Josias, ele lidera um dos maiores avivamentos dos tempos bíblicos, meu amado. Talvez apenas lendo aqui você não tenha a consciência exata do que foi realizado através da vida daquele homem. Mas Josias, ele preenchia o perfil que Deus usa. Agora ele se coloca à disposição. Aí ele se transforma em uma bênção nas mãos de Deus para a sua época. Josias, ele começa a promover mudanças. Ele muda algumas coisas. Meus amados, Mateus capítulo 9, versículo 14 e 17 diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Em determinados momentos será necessário nós mudarmos, nós fazermos coisas diferentes, porque muitas das vezes é loucura querer resultados novos, tendo práticas velhas. Temos que mudar em algumas coisas, meus amados. Jesus está dizendo aqui nesse texto que não se alcança resultados novos realizando práticas velhas. Josias percebeu que precisava mudar algumas coisas. E sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele restaura o altar. Eita glória! Restaura o altar. O texto fala que ele lança fora, ele quebra os ídolos. Quando eu estava lendo esse texto, querido, eu já falei para você, eu não entendo muito. É claro que nós temos que restaurar esse altar. Quando eu falo restaurar esse altar, não é esse altar físico aqui não. Restaurar, né, a forma de você subir nesse altar, eu acredito nisso. Tirar o pecado de cima do altar. As pessoas que sobem aqui nesse altar precisam ter uma vida de santidade, porque isso aqui não é bagunça. Se você sobe aqui nesse altar, seja para cantar, para dançar, para ministrar, para pregar, para fazer qualquer coisa, você precisa ter consciência que esse altar, embora seja um altar físico, mas aqui representa o altar do Senhor. Eu creio nisso, querido.
Mas para isso acontecer, em primeiro lugar, nós temos que restaurar o altar do nosso coração. Tirar, lançar fora os ídolos do nosso coração. Quais ídolos estão no seu coração? Sabe qual é a segunda coisa que Josias faz? Ele repara o templo do Senhor, ele começa a restaurar, a reparar o templo do Senhor. Sabe o que Deus falou no meu coração, querido? Que Deus quer reforma. Deus quer reforma. Deus quer que a gente se reforme. Deus quer que a gente entre num processo de reconstrução da nossa vida, do nosso caráter. Meus amados, quantos cristãos não têm o caráter cristão? Quantos crentes, não têm o caráter cristão? É triste você ver pessoas que não têm o caráter cristão, o caráter de Cristo. Quantas pessoas estão, que história é essa? Você está dentro de uma igreja, você é batizado, você é membro da igreja, e você continua fazendo coisas que desagradam ao Senhor, você continua dando calote às pessoas lá fora, você continua desonrando a sua esposa, o seu esposo, você continua dando mau testemunho. A gente precisa restaurar o altar do nosso coração, para que de forma bem forte, bem firme, o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Josias devolve, estou caminhando para o final, querido. Josias devolve a palavra de Deus ao seu devido lugar. Nós já lemos aqui que quando ele está ali fazendo aquela faxina, encontra ali o livro da lei, um pedaço do livro da lei, a palavra do Senhor. Aí ele dá para os sacerdotes, Safã e Uquias, eles leem e eles vão lá e falam: Josias, olha só, essa palavra diz isso, isso e isso. Aí o texto fala que ele ficou desesperado, porque ele sabia que estava vindo o juízo. Mas sabe o que ele fez, meu querido? Ele devolve a palavra do Senhor ao seu devido lugar. A palavra de Deus estava perdida dentro do templo, e aí os trabalhadores começaram a obra, eles encontraram. E aí, meus amados, o que Josias faz? A palavra de Deus fala que ele começa a rasgar as suas vestes, e a primeira coisa que ele faz após isso vamos devolver a palavra de Deus ao templo. Sabe o que eu aprendo, querido? Que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa devolver a Bíblia para os seus cultos. A gente precisa falar mais da Bíblia. Ministério de louvor, a gente precisa cantar mais a Bíblia. Hoje foi maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu rei, o meu refúgio, a minha fortaleza. Versículo 7 lá: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Nós precisamos cantar a palavra de Deus. Quando vocês forem escolher os hinos, escolham os hinos. Não escolham os hinos da moda, escolham os hinos baseados na palavra de Deus. Você está entendendo, meus amados? A gente canta, já tem gente que deve estar falando assim: pô, pastor, já está pregando ali 35 minutos, não acaba nunca. Mas se a gente ficar cantando 2 horas de pé, a gente fica. Mas para ouvir a palavra do Senhor, para ler 21 versículos, como eu li aqui, a gente começa a reclamar. Não, amado, a palavra de Deus, ela precisa ser o centro dos nossos cultos. Aí a igreja começa a se avivar, aí a igreja começa a se fortalecer. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Olha só, alguém já disse assim para mim: Paulinho, pastor Paulo, a sua igreja está muito avivada. Eu disse: glória a Deus por isso. A sua igreja está muito avivada, vocês lá dão glória a Deus, né? Vocês lá têm um fundo preto, vai pintar ali o fundo de preto ali, nós vamos fazer isso daqui uns dias, né? Nós vamos melhorar, vamos mudar aqui algumas coisas para transmissão, tal. Mas sabe o que eu falo para eles, meu querido? Eu falo: olha só, não importa, a igreja pode ter parede preta, amarela, azul ou rosa, a igreja pode ter ministério de dança, a igreja pode ter vários ministérios, pode ter qualquer coisa, pode até faltar algumas coisas, mas não pode faltar a palavra de Deus, meu querido. A gente não quer só entretenimento, não. A gente não está aqui para entreter ninguém, sabe? Porque se a gente entrar nessa vibe de que a gente precisa oferecer algo, eu acredito que a gente... eu estou doido para colocar um ar-condicionado na igreja. Olha só, eu nem suo direito, eu quero colocar um ar-condicionado, eu quero melhorar, sabe por quê? Para receber as pessoas, mas o atrativo maior não pode ser esse. O atrativo tem que ser a palavra de Deus, meus amados. Sabe? Você pode até criticar a igreja, a nossa igreja, de alguma forma, porque o culto mudou. Você pode até me criticar porque eu não uso terno e gravata, né? Porque eu sou um pastor. Hoje falaram que eu era um pastor havaiano porque eu estava com uma camisa florida no dia da Bíblia. Você pode até me criticar por isso, mas observe, se a palavra de Deus está sendo pregada, se a palavra de Deus está sendo pregada, supera, querido. Supera. Olhe para ver se a sua igreja está pregando a palavra de Deus. Se ela não estiver pregando a palavra de Deus, aí você pode chegar para mim e falar: pastor, está faltando a palavra de Deus nessa igreja aí.
Porque a palavra de Deus, ela precisa ser o centro, querido. A palavra de Deus é o mais importante que nós temos. Davi devolveu a centralidade da palavra de Deus ao culto de Israel. E aí, meus amados, eu penso, como que nós pretendemos viver o avivamento sem a centralidade da palavra de Deus? O Salmo 119, eu ia pregar sobre o Salmo 119 hoje. Eu ia ler os 146 versículos. Deixa eu só confirmar aqui se é 146 mesmo, para não falar besteira. Eu acho que são 146, se eu não me engano. Meu Deus, estou procurando o Salmo em outro lugar aqui. Peraí. Salmo 119, eu ia pregar hoje. Não, 176, é mais. 176. Esse Salmo 119, meu querido, ele é um acróstico. Acróstico é aquilo que a gente pega a primeira letra, a letra de um nome, né? Eu já usei esse exemplo aqui, né? Por exemplo, Paulo, a letra P, Paulo, fala aí alguma coisa com a letra P, querido, que eu sou uma qualidade minha. Fala. Hã? Pai? Gostei, pai. Paciente. Sou? Pouco, né? Pacífico. Amigo, né? Ungido, beleza? L, lindo, né? Isso é um acróstico. O Salmo 119 é um acróstico que fala sobre a Bíblia. Você pode reparar, os 176 versículos do Salmo 119, todos eles têm uma palavra que se refere à Bíblia Sagrada. Mandamento, lei, estatuto. Você pode ler, depois você lê os 176. E alguns versículos são versículos muito conhecidos. Versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 9, como poderá o jovem conservar puro o seu caminho, observando na palavra do Senhor, ou conforme os seus estatutos. Meus amados, o rei, ele ouve a leitura da palavra de Deus, o rei Josias, e aí ele lê para a sua liderança. Olha só que coisa maravilhosa, meus amados. E aí, meus amados, ele começa a promover um grande avivamento. Mas aí, para a gente terminar, Josias, ele toma uma última atitude. Versículo 21 ao versículo 28, sabe o que Josias faz? Ele entende a gravidade da situação. Ele entende que o juízo estava às portas. Por causa do afastamento de Deus, o povo sofreria a implacável ira de Deus. Por causa do afastamento de Deus, o povo sofreria uma implacável ira. E aí, como que Josias ele poderia evitar essa pena? Como que Josias ele resolve proceder? Josias ele manda consultar ao Senhor através de uma profetisa. Nós lemos sobre isso. E ela entrega a mensagem divina. Sabe qual é a mensagem que aquela mulher trouxe da parte de Deus? Versículo 28, 24 em diante, né? Diz assim: o castigo virá, mas não virá durante o seu reinado, Josias. Aquela mulher, ela fala que Josias seria poupado, porquanto o seu coração era reto diante do Senhor. Sabe o que eu aprendo, querido? Que quando nós nos disponibilizamos para fazer a diferença, para promover o avivamento, eu creio que Deus ele age, muitas das vezes ele poupa, ele nos poupa de algumas coisas. Mas o que mais me alegra, querido, é saber que quando eu promovo o avivamento, eu poupo a vida de pessoas do inferno. Eu aproximo pessoas de Deus. E eu penso que vale a pena honrar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos vê, Ele nos contempla, Ele contempla o nosso coração, Ele contempla as nossas obras. E eu creio que através da vida de um homem que se disponibilizou para o Senhor, como foi o rei Josias, ele começou ali um dos maiores avivamentos da história de Israel. Se você ler a partir do verso 28, capítulo 34, capítulo 35 em diante, você vai ver que Josias, ele é usado por Deus, e ele faz muitas outras coisas que eu não vou falar agora, depois você vai ler aí, né? Mas rapidamente, né? O povo ele se conscientizou da situação através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela convence o homem. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela tem o poder de transformar a história da humanidade.
E a partir da leitura da palavra de Deus, houve uma grande tomada de decisão, houve uma volta aos ensinos da palavra, houve arrependimento, o povo renovou a sua aliança com Deus, houve restauração da confiança, eles se comprometeram a obedecer à lei. No versículo 31, você pode ler sobre isso. Eles restauraram o culto exclusivo a Jeová, a Yahvé, no versículo 33. Cada obreiro começou a se encaixar, cada um começou a cumprir a sua função, como havia sido ordenado pela palavra de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque uma única pessoa, Josias, ele se comprometeu a ser usado por Deus. Toda a nação foi impactada pelo Senhor, oferecendo a Ele o verdadeiro culto. Meu querido, como que nós precisamos desse grande avivamento? Como nós, como igreja, agora falando mesmo como Igreja Batista Central Lagoinha, nós precisamos promover o avivamento aqui neste lugar. Como que nós precisamos dar mais a cara lá fora, querido? Como que a igreja precisa evangelizar mais? Como que a igreja precisa buscar mais o perdido, meu querido? Porque eu creio que através da nossa vida, eu creio que através da nossa igreja, dessa igreja, nós podemos promover um grande avivamento aqui nesse lugar. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua, querido. Eu quero fazer essa grande convocação. O ano está acabando, nós temos a possibilidade, a oportunidade de fazermos as nossas resoluções de ano novo. Sabe o que são resoluções? É aquela listagem que você faz de coisas que você quer fazer para o ano que vem. Eu convido a colocar na sua agenda, na agenda anual de 2023, o compromisso de você ser um promotor do avivamento, em nome de Jesus. De você passar a fazer mais, para você se engajar mais, para você se envolver mais naquilo que a igreja está fazendo, porque a igreja não está parada, querido. A igreja não está parada. E eu creio que o ano de 2023 será um ano maravilhoso, porque nós vamos viver um verdadeiro avivamento aqui neste lugar. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Você se compromete com isso em nome de Jesus? Posso contar com você? Estamos juntos? Estamos misturados? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos impactar esse mundo, querido. Eu creio que Deus está levantando novos Josias aqui neste lugar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar. Eu quero confirmar isso. Eu quero confirmar isso. Eu quero que você se comprometa com isso. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, querido. Coloca a mão no seu coração. Eu convido você a repetir comigo uma oração, mas você só vai fazer isso se você tiver convicção, tá? Se você tiver com dúvida, não faça não. Porque se você falar, você está votando, e se você votar e não cumprir, você vai estar pecando diante de Deus. Então, se você quer se comprometer com Deus, com a obra de Deus, coloca a mão no seu coração, e fale assim com muita fé e com muita convicção: Senhor Jesus, eu me comprometo contigo. Eu me comprometo com o teu reino. E tem pouca gente orando, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu me comprometo com a igreja. Eu me comprometo com o avivamento. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Usa os meus dons. Usa os meus talentos para promover o avivamento nesse bairro, na Lagoinha, a começar da minha casa, na minha família, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Eu quero ser usado por Ti. Usa a minha história, usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Diga bem forte: eu me comprometo, eu assumo esse compromisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto, tá? Nós vamos encerrar. O ministério pode vir aqui só para fazer o pós-lúdio mesmo depois, né? Para a gente encerrar louvando ao Senhor. Deixa eu falar, queridos. O Ministério com Famílias pede para avisar que a homenagem das bodas de dezembro serão feitos no próximo culto da família, que será realizado em quando aqui? Ainda vai marcar, né? Tá? Então, em dezembro agora, por causa, nós vamos ter algumas atividades, as atividades cairão no domingo, né? No dia 25,
é o nosso culto de Natal. Então é o dia 25 mesmo, tá? Então dia 24, passe com a sua família, coma bastante, tá? Coma bastante, troquem presentes se vocês puderem, se alegrem na presença de Deus. Mas no dia 25, estaremos aqui à noite para realizar um grande culto de Natal, esse grande advento que é o nascimento de Jesus, tá? Convidem pessoas. Então nós não teremos o culto da família, que seria exatamente nessa data, tá? O culto da virada, já sei, o culto da virada, ele será realizado, obviamente, no dia 31, no sábado, tá? Então, no dia 1º, nós não teremos culto, tá, irmãos? Tá liberado, não teremos EBD, não teremos o culto da noite, é dia 1º, vai passear, vai para a praia, vai para sua família, tá? Nós não teremos culto. Então, por isso, a homenagem das bodas será realizada no próximo culto da família, que nós vamos marcar, provavelmente lá para fevereiro, tá, irmãos? Provavelmente, a gente ainda vai fazer a agenda aí, tá? Quero parabenizar o Ministério com Famílias pela renovação de votos ontem, foi muito bom, né? A noite de vocês deve ter sido muito boa, né, irmãos? É, muito boa, a minha foi maravilhosa. Cheguei em casa 2 horas da manhã, dormi, mas estou na esperança de que hoje tem festa, não está aqui não, né? Se eu falar isso, eu perco a bênção. Parabéns, tá? Parabéns pelo ministério. Amém, queridos? Tem cantina lá fora, em empadinha, tá? Empadinha de camarão, Romeu e Julieta, um montão de coisa. 1 é 5, 3 é 10. 1 é 5, 3 é 10. Ou seja, compre 2 e a terceira sai de graça. Tá bom? Amém, querido? Leva a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Onde você pisar a planta dos teus pés será abençoado por Deus, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos presentes neste lugar, e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam, vão em paz, querido. Deus abençoe em nome de Jesus. Esse lugar, te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, e cai o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
verdade.